E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Vamos então agora em direção à Idade Moderna, tá, pessoal? A Idade Moderna ela pode ser basicamente resumida em três tipos, três formas de teoria do conhecimento: o racionalismo, o empirismo e o criticismo, tá? Esses três então métodos, né, filosóficos, né, eles vão tentar então explicar como se dá a questão do conhecimento através então de três aspectos que nós vamos ver aqui. O primeiro deles então é o racionalismo. Como o próprio nome já diz, né, para os filósofos racionalistas como Descartes, Leibniz, entre outros, né, o Descartes é o maior representante, por isso que eu trouxe ele aqui para a gente analisar, tá? O filósofo Descartes, ele vai ser, então, o maior representante do racionalismo, por quê? Porque ele quer buscar o conhecimento através, então, do foco da razão, através da racionalidade do mundo. Então, para os filósofos racionalistas, né, a verdade, ela pode ser alcançada por meio da razão, por meio, então, da lógica, por meio do questionamento, por meio da dúvida, né? Assim a gente pode chegar à verdade. Tanto é que o Descartes vai ter a teoria dele chamada dúvida metódica. O que o Descartes pretende com essa teoria? Ele quer, primeiro, partindo das dúvidas, ele vai então duvidar acerca de tudo, ele vai querer chegar a uma verdade indubitável. O que seria uma palavrinha bonita, né, para falar, né, no meio da rodinha de vinho, né? Indubitável. Indubitável é aquilo que não possui dúvida alguma. Então, ele quer, a partir das dúvidas, encontrar uma verdade que não possua dúvida alguma. Né? Ou seja, uma dúvida através de métodos, através de um caminho. Ele vai duvidar acerca de tudo, por exemplo, duvidar acerca dos sentidos, duvidar acerca dos sonhos. Ele vai fazer, inclusive, uma dúvida acerca das suas próprias dúvidas. Então, ele vai duvidar das coisas e vai duvidar de suas próprias dúvidas, tá? Aqui eu não vou ter tempo para explicar todo esse caminho que ele faz, né? Mas aí é um tema interessante, bacana para a gente abordar em próximos vídeos aí do canal. Para quem quiser aí, manda um oi aí no chat, seria interessante, né? Mostrar todo esse caminho duvidoso que o Descartes utiliza, inclusive de duvidar das suas próprias dúvidas, né? E isso é extremamente importante, né? Desde Sócrates que a gente vê, devemos inclusive, né, duvidar daquilo que achamos que estamos duvidando. Ele pretende então encontrar uma verdade indubitável, né? E qual é essa primeira verdade indubitável que ele chega? Vai ser aquela que é uma das outras frases mais famosas da filosofia também, que é o penso, logo existo. Cogito ergo sum. Tá, pessoal? Isso não é uma magia do Harry Potter, tá? Isso, cogito ergo sum, apesar de ser bem bacana, né? Seria interessante uma magia do Harry Potter, né? Da qual você, então, vai começar a pensar melhor, né? Imagina que beleza, né? Mas, né? Somos todos trouxas, né? Não recebemos nossa cartinha de Hogwarts, então não tem como a gente utilizar essa magia para esse tipo de coisa, né? O penso logo existe, então, essa ideia dessa primeira verdade que podemos chegar. Afinal, acompanhe o raciocínio aqui de Descartes, né? Eu posso duvidar acerca de tudo aquilo que estou pensando. Então, todos os tipos de pensamentos que surgem na minha mente confusa, né, é, são basicamente postos em dúvida, podem ser colocados em dúvida. Né? Afinal, nós podemos pensar muita besteira, muita coisa errada. Né? Mas Descartes reparou no seguinte, que mesmo que eu duvide acerca de tudo aquilo que eu estou pensando, eu não posso duvidar de uma coisa. Não posso duvidar acerca do que eu penso. Né? Ou seja, afinal, pessoal, tentem não pensar. Não dá, né? Não é possível. Afinal, quando eu falo isso, você já começa a pensar em não pensar. E pensar em não pensar é basicamente impossível, né? Porque ao fazer isso, você estará pensando. Né? Então, a prática da ação pensar
não é possível, né, você suspender essa prática. Né? Então, eu posso duvidar acerca das coisas que eu estou pensando, mas não posso duvidar acerca do que eu penso. E, ó, o Descartes vai pensar o seguinte, né? Se eu penso, né, se eu não posso duvidar de que penso, se eu não posso duvidar de que eu pratico a ação do pensar, então quer dizer que eu sou alguma coisa. Então, se eu penso, eu existo. Aqui está, então, né, a ideia do eu como uma evidência de sua autoexistência. A gente até pode não provar, né, a existência do mundo ao nosso redor, né, mas, né, eu posso garantir a minha própria existência a partir do fato de que eu penso. Né? Hoje a gente poderia ver com Descartes aí, né, uma ideia, né? Afinal, tem um monte de gente que está vivendo aí, mas parece que não está pensando, né? Será que isso existe? Então, né? Olha, o pessoal aí já deve ter lembrado já de algumas pessoas, né? Que dó, pessoal, não pode fazer isso, tá? Ficar aí pensando em quem não pensa no mundo, né? Mas essa, então, é a primeira evidência de uma verdade indubitável. Porque se eu penso, quer dizer que eu sou alguma coisa. E se eu sou alguma coisa, eu existo. Tá? E a partir, então, dessa primeira evidência, o Descartes, então, vai começar a fazer uma ideia aí acerca da existência de várias outras coisas. Né? Inclusive, o Descartes também vai apresentar racionalmente evidências acerca da existência de Deus. Para Descartes, né, 4 regras para o entendimento de algo. Então, Descartes ele vai fazer um método acerca de como podemos, então, entender melhor as coisas, como podemos conhecer melhor as coisas, né? Como podemos, então, alcançar a verdade, o verdadeiro conhecimento. Primeiro de tudo, evidência. Tá? Então, não podemos negar as evidências, né? Conforme diz os filósofos brasileiros aí, ó, quem entendeu a referência sabe do que eu estou falando. Né? Negando as aparências, disfarçando as evidências, né? Quem sabe, sabe. Depois manda no chat aí quem descobriu. Não podemos, então, né, negar aquilo que é evidente a nós. A gente só pode aceitar como verdadeiro a evidência que se apresenta através dos nossos sentidos. Né? Aquilo que está se mostrando, então, como algo lógico, algo que faz sentido para nós. Então, Descartes ele fala que só podemos, então, conhecer aquilo que faça sentido, né? Aquilo que seja lógico, aquilo que seja racional, aquilo que seja compreensível para o ser humano. Esse é o ponto de partida, a primeira regra. Aí, ao pegar, então, esse objeto ou conceito evidente, nós vamos fazer uma análise, que é basicamente o quê? Dividir esse problema em quantas partes forem necessárias. Então, né, se a primeira regra é evidente, a segunda regra é a divisão do problema. Descartes vai ser um dos primeiros aí que vai pensar nessa ideia de que, para se chegar ao conhecimento, devemos separar os temas, os conteúdos. Né? Ele que vai trazer essa ideia aí de, por exemplo, divisão das disciplinas escolares, né? Biologia, química, física. Né? Isso tudo vai ter um pontapé inicial aí com o pensamento cartesiano, né? O pensamento de Descartes. E aí, a partir dessa divisão, temos então a ordem, né? Que é basicamente o quê? Resolver o problema do mais simples até o mais complexo. Tá? É isso o que o Descartes vai, então, abordar. Devemos primeiro resolver o que é mais simples, o que é mais tranquilo, para depois, então, chegar a questões mais complexas. Então, bom, vendo bem, pessoal, que essas 4 regras para o entendimento das coisas pode ser aplicado em qualquer tipo de conhecimento, né? Seja conhecimento científico, biológico, filosófico, né? Ou do próprio cotidiano. Né? O conhecimento, ele pode ser dividido, né? O objeto, o conceito pode ser dividido e tentando ser compreendido parte por parte. E depois, então, que você fez toda essa estruturação, né, de resolver o problema do mais simples ao mais complexo, você parte para a enumeração, que é basicamente fazer uma revisão acerca daquilo que você estudou. Afinal, pessoal, para que a gente possa conhecer algo de um modo mais assertivo, de um modo mais, então, correto, né, a gente deve aí sempre fazer revisões acerca daquilo que conhecemos. Afinal, podem ter elementos que se perderam ali no meio da explicação, no meio do estudo, no meio da análise. Né? Então, devemos ali
sempre revisar aquilo que nós acabamos de aprender, né? Por isso seria interessante que depois da live, né, você ir lá e fazer um checklist para ver se você compreendeu bem os esquemas aqui da live. Vamos ver aqui, temos mais uma questãozinha do Enem. Vamos ver aqui a questão número 67, não lembro agora de qual ano foi esse Enem, mas isso não vem ao caso, né? Lembrando, ó, aqui tem dois excertos, tá, pessoal? Dois trechos aí de textos de autores diferentes, ó. Lembrando, né? Primeiro de tudo, a referência do primeiro texto, a referência é o próprio Descartes, no seu livro Meditações, tá? E a segunda referência é do filósofo mais contemporâneo, né, o Rachels, que fala sobre problemas da filosofia. Primeiro texto, então, do Descartes, vamos lá, ó. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo-perfeito, ponderar totalmente a vontade de seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz, né? Que é o Descartes, então, falando acerca da contemplação divina, né? Da contemplação, então, de Deus. E no segundo texto, né, temos Rachel falando, ó, qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Se você reparar bem, pessoal, se vocês repararem bem, em ambos os textos, não está querendo trazer a ideia ali da existência divina, mas sim fazer uma reflexão acerca do divino, né? Fazer então um questionamento acerca desse conceito, né, chamado Deus, né? Ou seja, como podemos pensar, como podemos questionar, como podemos raciocinar, né, acerca desse conceito, né? Nós enquanto seres humanos, é isso que está sendo tratado. E lembra, pessoal, isso só é possível entender através de leitura e interpretação de texto, né? Não tem caminho fácil, é a partir disso daí mesmo. E ali fala, ó, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende o quê? Opa, né? Se está falando do Descartes, e o Descartes filósofo moderno, o que o Descartes defende mesmo? Né? A gente pode até não ter conhecido o filósofo Rachels, né? Mas a gente conhece aí o filósofo Descartes, acabamos de abordar sobre isso. Né? E o que o Descartes defende? Ó, vamos ali direto para a alternativa A, ó, centrado na razão humana. Opa, a racionalidade ela só é possível porque ela é centrada na razão humana. Né? O próprio conceito já diz, o racionalismo, então, traz essa ideia de que o conhecimento, né, o modelo de conhecimento, ele é baseado na razão humana. Tá? Então, não precisamos nem ali, né, partir ali para as outras, né? Apesar de quem quiser pode ver, ó. Explicação mitológica? Não, né? O mito, ele foi alterado ali pela filosofia desde antes de Cristo, né? A ordenação imanentista, né? Ou seja, imanência, pessoal, é algo que é inato, algo que já nasce do ser humano, né? Mas não é disso que está sendo tratado. Contratualismo ali, né, da letra D, contratualismo é um conceito da filosofia política, que nós vamos abordar lá na filosofia política vai ser basicamente a live não da semana que vem, na outra, tá, pessoal? Vai ser a nossa quarta live. E ali, ó, configurado na percepção etnocêntrica, né? Opa, não é nisso que está trabalhando ali o Descartes, né? O etnocentrismo é algo que vai ser abordado muito depois aí do Descartes.